Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado. Começo agora do livro Não Me Livro. Estamos aí em mais um episódio sobre análise de poema. O pessoal do Spotify que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Coisa boa! Bom, estou nesse domingão, 2h30 da tarde, 3/3. Olha, hoje é dia de portal, hein, povo? 3/3. Vocês vão à praia, caminhem perto da natureza, porque hoje o portal 3/3 é um portal fortíssimo, hein? Principalmente para os geminianos. Ai, adoro esses portais quando acontecem. Bom, deixando um pouquinho os portais de lado, vamos falar de poesia, vamos falar de autora nacional. Ah, que delícia! Eu trago para vocês hoje o livro da autora nacional Érica Usmor, chamado Resistência, de Outrora e Sempre. Gente, a capa desse livro... A capa desse livro me deixa tontinha. Tá linda essa capa. Uma capa afrodisíaca. Uma capa com mensagens subliminares. Uma capa feminina, feminista. Uma capa magnífica, gente, eu adorei. E não foi só a capa, né? Todo o trabalho da autora é magnífico. Então, eu recomendo que vocês leiam o livro Resistência de Outrora e Sempre, da autora Érica Usmor. Vou deixar aqui para vocês a capa dele, enfim. E esse episódio vai poder ser ouvido pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, TikTok e muitos outros do livro Não Me Livro ou Monique MM18. Hoje eu tô meio acelerada, meio mais pra lá do que pra cá, né, gente? Vocês sabem, domingo. Mas vamos lá. Esse livro, gente, quando eu falo para vocês, vamos fazer análise de poema, não é uma análise para dizer se não é nada disso. É uma análise que eu gosto, Monique, gosto de fazer para mim, para que eu possa exercitar o poema, para que eu possa conhecer a autora, para que eu possa me comunicar com as mensagens através das poesias e dos poemas que os autores me mandam através de seus livros. Então, você que é poeta e quer que a gente produza aqui um livro seu de análise de poema, entra lá no direct, Monique MM18, me manda seu livro, que a gente faz um episódio aqui sobre essa análise de poesias, tá? Bom, a Érica Usmor, ela produziu um livro lindíssimo e eu vou trazer aqui para vocês gradativamente, tá? Então deixa eu só ver aqui, porque vocês sabem, né? Domingo é uma coisa assim muito... Qual é? O número 15. A gente vai começar pelo número 15, tá? Eu li o livro todo, mas eu não separei todas, separei algumas. E a gente vai começar pelo número 15. O encontro diz o seguinte: a aura que desprende da paisagem híbrida enche minha boca de um sabor de todos os tempos. Preso a alfinetes, adornado com fitas largas, em cetim de cores terrosas. O sol caindo sustenta a imagem, ora evanescência, estanque em bolhas suspiradas pelas sombras sibilantes. Cada folha seca compõe um sussurro junto às vibrantes asas passarinhas. O beijo molhado do reflexo da vida sob o poste de iluminação da antiga ferrovia multiplica toda a maravilha de um momento rico em mensagens espectrais.
O céu está lindo, o céu do gosto de minha boca, o voo rasante do sol roçando a lua, pássaros para as folhas secas, existir intrepidamente em solo abissal, preservado o amor a tudo que existe, desprezada a fugacidade da humanidade. Esse poema, gente, ele tem uma atmosfera, né, rica e híbrida, onde essa paisagem se entrelaça com elementos temporais diversos. Então, a descrição das cores terrosas em fitas de cetim, o sol que sustenta a imagem, isso cria algo muito visual, muito vivo na hora da leitura. Então, essa hora evanescente, estanque em bolhas suspiradas, sombras sibilantes, isso tudo só adiciona essa sensação de efemeridade e de mistério. A gente tem também no poema essa presença das folhas secas, vibrantes, asas passarinhos, beijo molhado do reflexo da vida sob o poste da antiga ferrovia. Isso tudo pinta uma cena de natureza muito dinâmica e interconectada. Então, a multiplicação dessa maravilha em um momento rico em mensagens espectrais também sugere profundidade simbólica. Essa menção da autora ao céu, tanto na beleza quanto no gosto da boca, e o voo rasante do sol roçando a lua, trazem para o poema uma dimensão celestial, ou seja, dentro ali da narrativa, a gente também tem essas alusões aos pássaros em meio às folhas secas, e a existência intrépida em um sol abissal, que vai refletir essa busca pela transcendência e permanência, enquanto na última estrofe, a autora destaca essa valorização do amor em contraste com a fugacidade da humanidade, tá? Logo depois a gente tem o poema A Mariposa, que diz o seguinte: não a confundam com borboleta, sua alegria não chega tanto, hão de sentir outro encanto, em natureza colorida e preta. A borboleta é leve e faceira, tanto que gera tormento, deleite um abanar bem lento, com as asas da feiticeira. Ela, sempre amante, nunca esposa, de algum ilustre mórbido conde, na escuridão de qualquer coisa. Não será a borboleta, a mariposa, que na alegria do dia se esconde e na magia da noite repousa. Esse poema destaca a distinção entre a borboleta e a mariposa. A autora utiliza características simbólicas para transmitir uma mensagem subliminar, mais profunda. Essa borboleta é descrita, como leve, faceira, mas é também capaz de gerar um tormento. A autora sugere uma dualidade na natureza. O abanar lento das asas, já feitas ceras, acrescenta ali essa sensação de delicadeza, de fragilidade. A ideia de que a borboleta é sempre amante, nunca esposa, tem essa natureza efêmera e passageira, talvez relacionada com algumas experiências transitórias na vida da autora. Então, essa referência ao ilustre e mórbido conde, na escuridão, cria essa atmosfera misteriosa, apontando para uma transformação na escuridão. E vou mais além, essa expressão, sempre amante, nunca esposa, requer que essa borboleta, essa mariposa, essa borboleta, uma nunca vai conseguir ser igual à outra, ou estar no lugar da outra. Uma situação de uma amante, outra namorada, uma esposa, outra amante. Aqui tem uma mensagem bem subliminar que eu gosto bastante, tá? Não sei se vocês entenderam, mas é por aí. Então, essa distinção entre borboleta e mariposa, ela é reforçada nessa última estrofe,
onde a mariposa é associada à alegria do dia e à magia da noite. Isso pode simbolizar aspectos da existência, destacando diversidade, complexidade da natureza, diferentes facetas da vida e do amor, né? Presentes ali na vida do eu lírico, da poetisa, enfim. O outro poema é Para um Bardo. Seu nome vem sempre do ar, voa solto como uma pluma, e também vem de outro lugar, que quando alcanço se esfuma. Pluma, plumbea perdida vagar, parece sólido, mas é de espuma, e quando chego perto a tocar, minhas mãos não tocam coisa alguma. Será do ar, do mar ou do amar que vem esta etérea mistura, me impelindo brandamente à loucura. E eu, diva que divaga devagar, brilhante e clara na penumbra escura, busco este nome de magia pura. Esse poema tem uma coisa muito etérea, misteriosa, que a autora explora quando se fala dessa natureza evasiva de um nome. Então, a metáfora da pluma que voa solta, sugere leveza e fluidez, é também essa ideia de vir do ar e de outro lugar, que adiciona aí elementos de transcendência. Há uma dualidade entre a solidez aparente no poema e a essência efêmera da pluma plúmbea, que vai criando essa sensação de ilusão. Quando ela descreve essa dificuldade em alcançar e tocar o nome, ela vai abordar a intangibilidade da identidade ou do significado. Então, essa alusão do ar, mar e amar como possíveis fontes de mistura etérea destaca a complexidade, a diversidade de influências que vão moldando algo tão intangível quanto um nome. Então, a referência à busca pela magia pura e a imagem da diva que divaga devagar na penumbra escura, sugere uma jornada interior, algo em busca de uma mensagem sublime, transcendental. Então, o poema ele explora essa natureza elusiva da identidade. O significado, enquanto a busca pelo nome é caracterizada como uma jornada em direção à magia pura. É outro poema muito intenso também. Tem outro poema aqui que diz o seguinte: Doriundo. Um tanto dormentes são os olhos reluzentes do ser que sonha tão somente em seduzir desde a semente a própria dor que sente, cambiando os movimentos, cambaleando nos tormentos. Toca pra dó e ré, quando amuado não quer que volte a dor que sente. Toca para mi, fá e sol, quando precisa que se faça luz seu pensamento. Toca para lá e si, quando precisa partir. E lá se foi. Esse poema explora a dualidade, gente, dos sentimentos, especialmente em relação à dor e ao desejo. A descrição de olhos reluzentes busca seduzir ali a própria dor, que também sugere uma complexidade emocional. A referência que a autora faz aos movimentos cambiantes e ao tocar diferentes notas musicais simboliza essas mudanças de emoção, essa busca por iluminação mental. Essa alternância que ela coloca entre dó e ré representa também momentos de tristeza e arrependimento, enquanto o mi, fá e sol indicam a busca pela luz e a necessidade de seguir em frente. Então, esse poema, quando ele traz também essa conclusão abrupta, né, do e lá se foi, isso sugere uma partida, um simbolismo de um distanciamento emocional ou até mesmo uma superação, algo vivido pela autora que foi transpassado com muita emoção e intensidade nesse poema. Eu posso estar errada? Posso estar errada, mas a minha análise nesse poema se dá para esse lado, tá?
Outro poema aqui que diz o seguinte: mariposa infante, sacode as asas que o mundo já vai tarde, sorri seus olhos assombrosos, que a noite sempre vem, e poderás perambular no lusco-fusco, enchendo alheio os olhos que te fitam. Sacode as asas, mariposa infante, voe e flutue, pois me disseram um dia que a atmosfera tem o peso de 2 caminhões. Voe, que as asas não tardam, mas tarda o espaço entre uma coisa e outra. Os sonhos não cabem na superfície terrestre. Esse poema transmite essa sensação de urgência e aconselha ali a aproveitar o tempo enquanto se tem oportunidade. A autora usa essa metáfora das asas da mariposa, que simboliza a liberdade, a efemeridade da vida, que é muito presente nos poemas dessa autora. Então, o apelo para sacudir as asas antes que o mundo se vá traz para os leitores essa ideia de não perder tempo e viver plenamente. A gente tem uma referência aos olhos assombrosos sorrindo diante da inevitabilidade da noite, que destaca essa aceitação da transitoriedade. Então, a menção que ela faz ao lusco-fusco invoca aí algo transitório, sugerindo que é possível a gente encontrar beleza mesmo nos momentos crepusculares da vida. Então, a gente tem uma analogia do peso da atmosfera, né? A gente tem aí algumas coisas que vão indicando a busca por algo mais elevado, a superação de limitações. Então, na última estrofe, a autora enfatiza essa dimensão dos sonhos, que vai trazer à realidade algo que não está contido por essa superfície do mundo exposto. É um poema que eu também gostei bastante. Tem outro poema aqui que diz o seguinte: 92. Nem em 1000 linhas se escreve um poema de amor, como ele foi sentido em milésimos de segundo. Porém, estas letras acima podem informar das frustrações do poeta em benefício do sentimento. Nas 2 sentenças, agora, revelam o amor substancial em detrimento da debilidade desse poema, que tão destro se mostra em relação aos caracteres, deixando as emoções tortas aqui exposta. Finda em 5 frases este texto que não é lírico, nem épico, mas queria ser um poema de amor. Esse poema destaca a brevidade do tempo necessário para sentir um amor profundo. E isso, gente, vai contrastar com a complexidade do sentimento, com as limitações das palavras. Então, a poetisa aqui, ela expressa a dificuldade de transmitir a intensidade do amor em 1000 linhas, mas sugere que mesmo em um breve momento, o sentimento pode ser substancial. Há alguma autocrítica aqui em relação à habilidade da própria autora, quando ela descreve do seu poema como destro, né? Indicando aí uma insuficiência em expressar as emoções de maneira plena. Então, o poema, apesar de não ser lírico nem épico, ele reconhece as próprias limitações. Ele encerra-se em 5 frases, reconhecendo a tentativa frustrada de criar um poema de amor. Então, essa autoconsciência, ela adiciona uma camada reflexiva desse poema. Um poema também muito bonito, eu gostei. Bom, tem outro aqui que eu separei para vocês, que já é da segunda parte, da página 31. Flavorência. Vapores umedecem um pensamento seco.
na dança que fortalece uma atitude frágil, banho que cicatriza o corte da existência, néctar que impele a dor à partida, bálsamo protetor do cristal interior, sobejo que enriquece as raízes da vida. Esse poema, gente, tem uma transformação metafórica. A gente vê vapores umidificam um pensamento seco. Isso simboliza uma renovação mental, uma mudança. A dança mencionada fortalece uma atitude frágil, sugere que a ação pode ser empoderada em face da vulnerabilidade. Então, o banho é apresentado como um processo de cicatrização para a ferida da existência, e o néctar vai impulsionar a dor para longe, indica aí uma busca por alívio. Então, o bálsamo protetor do cristal interior é como se fosse uma cura, uma proteção interna. O termo sobejo, ele vai destacar ali esse excesso que enriquece as raízes da vida, possivelmente apontando para um acréscimo, uma abundância que fortalece a essência da existência. É um poema lindíssimo também. A gente tem outro aqui da página 42, né? 42 que diz: impressão. Olhou ao redor e o derredor não o viu, com suas lentes em toda parte. Viu nos vidros o reflexo de todas as pessoas do mundo, e no vidro não se viu, não estava em lugar nenhum, possuía apenas o que estava nele, quando as portas o fecharam para dentro. Dentro de quê? Para quê? Fechou os olhos e bam! Mais uma porta cerrada. Olhos cerrados. Esse poema, ele tem essa sensação de isolamento e de introspecção. A gente aqui observa o entorno, né? Mas ele não é percebido. Isso destaca essa desconexão com o mundo exterior. Então, o uso de lentes sugere uma visão ampliada, mas paradoxalmente, o eu lírico, a poetisa, enfim, ela não se vê nos reflexos como se estivesse ausente ou invisível. Esse fechamento das portas para dentro indica um confinamento, levantando questões sobre o propósito ou o significado desses espaços internos. O fechamento dos olhos, seguido por um impactante bam, isso representa uma experiência súbita, uma mudança drástica, deixando a autora, mais fechada, mais inacessível, o que reforça essa sensação de isolamento e incerteza. Eu falo aqui da autora porque ela quem escreveu, é isso que eu vejo quando eu leio esse poema. Mais uma vez, eu posso estar enganada, mas é como eu vejo esse poema. E se ela não tiver em determinada situação passando por isso, peço desculpas aqui, mas é como eu vejo o poema, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não quero dizer nada que fez, não é esse o propósito da análise. Tem um outro poema aqui do Equilíbrio, que diz o seguinte: equilibrar uma taça de cristal fino em cima da ponta de um parafuso, além de ir contra a natureza do destino, faz da ciência da gravidade um abuso. Na dor de quebrar um cristal, o desafio. Na força de equilibrar o cristal, o elogio. Sempre no limiar, na maromba, no meio-fio, o encontro com um caminho que se dirige ao mar, guiado pelo exuberante sopro do vento solar. Nada é mais pesado que o ar e nem tão leve para flutuar. Esse poema explora a ideia de equilíbrio precário
e contradições na vida. Essa imagem de equilibrar uma taça de cristal fino sobre a ponta de um parafuso sugere uma tarefa muito difícil, indo inclusive contra a natureza e desafiando a gravidade. Esse rompimento do cristal, ele é associado à dor, enquanto esse equilíbrio é elogiado e vai destacando essa dualidade entre desafio e recompensa. A metáfora do limiar, maromba e meio-fio, isso tudo sugere um estado entre extremos, talvez ali uma busca por um caminho equilibrado na vida. Então, a referência ao caminho se dirige ao mar, guiado pelo vento solar. Isso traz essa jornada impulsionada por forças naturais e até cósmicas. Então, esse poema ele destaca paradoxal a natureza do ar, sendo pesado e leve ao mesmo tempo, ou seja, refletindo a complexidade, a dualidade inerente à existência, tá? Tem outro poema aqui que se chama Verde Seco. Verde seco, o ondular arrepiado da superfície marinha, enche de movimento aquele olhar estático, traz a razão que não é fotografia ou alguma pintura de tema náutico. Não disputa território num mar de destroços, o coração pesado feito âncora na areia, no oriente caótico de uma bússola despótica. Ao tempo de marisia, o pensamento vagueia. E vagueia, o ser áspero na aridez da essência, o ver ácido no escorrer da tarde, e não ser no limiar do riso, e não conter a vida que arde. Esse poema, gente, ele tem essa dinâmica entre a imobilidade aparente e a agitação subjacente. A metáfora do mar ondulante vai contrastar com esse olhar estático, né? Então, a autora traz aqui uma dualidade entre a aparência tranquila e a movimentada realidade. Essa imagem da âncora pesada simboliza um coração ancorado na inércia. Essa referência à bússola despótica no Oriente caótico invoca aí uma busca desafiadora por direção. A autora insinua uma astúcia inquietante enquanto o pensamento vagueia. A aridez da essência e o ver ácido também traz essa aspereza subjacente, a renúncia ao riso no limiar e a incapacidade de conter a vida vão sugerir aos leitores essa complexa interação entre a existência e a expressão artística. Tem outro poema aqui, Volatização. Enquanto ofusca a arte o sol, o calor craquela a lama, vapores condensam em vitrais e orvalhos brilham na grama. Ainda assim, os olhos chovem, mantendo a alma umedecida, enquanto o ser relampeja, se desfazendo em neblina, e a luz define a sombra da lúgubre dança da chama, ardente no frio recinto. Ao entorno, a brisa refresca, o corpo morno e estagnado em sutil e diáfano suspiro. Esse poema, a gente tem a fusão entre o sol e a arte, que é inicialmente descrita, que vai destacando essa interação vibrante. Então, a intensidade do calor é transmitida por essa lama craquelada, pelos vapores condensados, que vão assumir uma qualidade artística nos vitrais formados. Então, a dualidade entre secura da lama e o brilho dos orvalhos na grama destaca
esses contrastes. E apesar da intensidade da luz solar, os olhos chovem, ou seja, há uma emoção que persiste na umidade da alma. O relampejar, seguindo pela neblina, cria uma atmosfera efêmera. Então, a luz que define a sombra na lúgubre dança da chama sugere uma interação complexa entre claridade e escuridão. A chama ardente em um frio recinto, evoca aí uma tensão emocional. A brisa ao entorno proporciona um alívio ao corpo morno e estagnado. E isso traz um sutil, um diáfano suspiro que ressalta a delicadeza e a transitoriedade do momento. Então, o poema ele vai tecendo ali um combo de imagens sensoriais que exploram a interação entre elementos naturais e estados emocionais, tá? Tem um outro poema aqui que eu gostei bastante, da página 77. O livro da autora tem várias imagens, é bem legal, que diz o seguinte: o canto que fora. Pássaros brancos no mar negro pintavam os olhos da serpente marinha de cinza. O serpente do ar penteava a onda negra do mar, enquanto o olhar cinza se desfazia, derramava o olhar, e os pássaros em seu voo emaranhavam, o que antes penteado se envolvia e não voltava. Esse poema, a natureza aqui a gente percebe que é muito personificada através de elementos como pássaro, mar, serpente, marinha. Isso tudo cria uma cena visualmente rica. Então essa imagem de pássaros brancos no Mar Negro, ela traz um contraste muito marcante no poema, Então a serpente marinha com olhos tingidos de cinza, isso é descrito como uma figura sinuosa que vai entrelaçando ali com o ambiente. O serpente do ar e o ato de pentear a onda negra do mar, isso sugere uma interconexão dinâmica entre elementos naturais, como a gente vê muito presente nos poemas da autora. Então, o olhar cinza da serpente marinha, desfazendo-se, derramando, cria justamente essa atmosfera de transformação, dissolução. A imagem dos pássaros em voo, emaranhando-se no olhar, que se desfaz, destaca essa complexidade nas relações, onde a beleza pode ser fugaz. Então o poema explora temas ali de transitoriedade e da perda, um simbolismo que foi penteado e agora ele se envolve ali desaparecendo. Uma narrativa poética que a autora criou através de sensações de efemeridade, onde a harmonia inicial se desfaz e deixa aí um espaço para incerteza e para mudança, tá? Tem outro poema aqui que eu gosto muito, que é o Interestelar Overdrive. Diz o seguinte: estou em um enorme navio interestelar overdrive, onde a lua refletida é real e a lua verdadeira é onírica. No navio, a água e as ondas estão dentro, navega entre as pessoas e seus pensamentos, tormenta no mar dos sentimentos, instante do qual a água se aquieta, ao navegar turbulento entre os conflitantes. O navio encalha em si mesmo. Esse poema, gente, ele traz essa dualidade, mais uma vez, entre a realidade e o sonho. A autora utiliza metáforas de um navio interestelar, onde a lua refletida como real e a verdadeira como onírica, sugere aí inversões
de percepções. A água e as ondas dentro do navio representam os tumultos emocionais, navegando entre as pessoas e seus pensamentos. A tormenta no mar dos sentimentos indica conflitos internos, enquanto um instante de tranquilidade na água sugere uma pausa momentânea antes do navio encalhar em si mesmo, ou seja, possivelmente simbolizando um confronto interno, um impasse, outra situação que a autora poderia estar vivendo na vida e colocou através das palavras, tá? Tem outro poema aqui que eu gostei muito, que é o Aguda. Nem loucos tampouco sãos. Não há clube que os aceite como sócios. Feito agulhas, permeiam padrões e por eles passam, deixando apenas um furo que se fecha para trás. Agulhas sem linha, não prendendo-se à matéria, jamais voltando por onde passou, quão tortuosos sejam os caminhos. Afinal, quem voltaria à bolorenta almofadinha de agulhas da penteadeira da velha tia morta? Esse poema retrata uma singularidade, uma inaceitação dos loucos na sociedade. A metáfora das agulhas sugere indivíduos que não se encaixam nos padrões convencionais, atravessando aí, deixando apenas um rastro temporário. Essa ausência de linha destaca a falta de conexão com a materialidade ou com as normas estabelecidas. A imagem das agulhas não retornando ao mesmo caminho tem essa irreversibilidade das ações. Então, os caminhos tortuosos indicam a complexidade das experiências desses indivíduos. A referência à bolorenta almofadinha de agulhas da penteadeira da velha tia morta traz essa rejeição da tradicionalidade e sugere que a sociedade pode perceber esses loucos como algo indesejado ou obsoleto. Eu gostei muito desse poema. Tem um outro aqui que eu gostei também, que eu separei para vocês, que é o último, a solidão. Estava a sentir-se sozinha, abandonada de si mesma, encarcerada na torre extrema de um castelo que definha. Por onde sua alma caminha, seu corpo onde se encontra, não sabia de uma coisa nem outra, nem de onde o pensamento vinha. Sabia que estava sozinha, e a solidão era tudo que tinha, naquele castelo bolorento. Serviu o cicuta numa taça e meia. Convidou então a solidão para a ceia e pôs fim ao seu sofrimento. Esse poema explora a solidão e o autodescobrimento. Aqui vou falar protagonista, mas o sujeito lírico, a poetisa, enfim, está envolta aí de um sentimento profundo de isolamento, representado pela imagem de um castelo que definha. Essa incerteza sobre a própria existência e a origem dos pensamentos reflete uma busca interna por identidade. O castelo bolorento é simbólico dessa condição desoladora em que ela se encontra. Então, ao servir-se de culto, ao servir-se numa taça e meia, né, a personagem ela abraça a sua solidão. O sujeito lírico abraça a sua solidão como se fosse um elemento tangível. O convite à solidão para a ceia e o fim ao sofrimento sugere uma aceitação resignada dessa condição solitária como meio de escape ou consolo. Quando se termina numa tragédia,
provavelmente ela aceitou a solidão, abraçou a solidão e, por último, se matou. Eu vejo assim, tá? Mas aqui as palavras vão mudando e esse poema a gente fecha com chave de ouro. O livro da nossa autora Erika Osmor, Resistência de Outrora e Sempre. Trouxe para vocês aí, eu acho que 12 ou 15 poemas da autora. A autora, o livro dela tem 100 páginas, né? Então eu trouxe bastante material para vocês, tá bom? Esse foi mais um episódio de análise de poemas. Então eu fecho por aqui esse episódio. Quero agradecer o pessoal que entrou, que saiu, que vai assistir depois, e dizer que amanhã, segunda-feira, tem mais entrevistas literárias com autores e profissionais da área da saúde mental, tá bom? Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro. Não se esqueçam de se inscreverem lá no canal do YouTube do Livro Não Me Livro ou de me seguir no Monique MM18, tá bom? Beijo!